Buenas noches. Hola, Ricardo. Como estamos? Como estamos? Tudo bem? Doutor Moisés. Estou fixando aqui, sem acento. Vi! E aí, buenas noches. Falei muito alto. Desculpa, amor. Doutor Moisés, ele quase não reconheci. Estou amamentando. Angélica, fica aqui. Oi, 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 oi. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿todo bien? Bien, e vos? Muy bien. Frio aqui. Tá Ó, muito frio, né? muito, muito. Tá muito frio. E aí, a amamentação para esquentar, né? É, ele Bom, é tá, bom. ele tá aqui me esquentando. Eu tive que amamentar agora. Deixa eu só falar pra minha amiga Angélica. Angélica, fica. Daqui a pouco você vai ter bebê. Presta atenção, doutor Moisés maravilhoso. Pode ser pediatra pro seu futuro bebê. Fica. Pronto. Gente, temos muitas perguntas. Eu tô muito feliz de você estar aqui de Opa! volta. Todo mundo ficou apaixonada. Todas Eu as avisei para mamas. você que eu era facinho, eu sou mesmo, tá? É só chamar, eu volto mesmo, tá? É sempre bom. É sempre gostoso de falar de aleitamento e nesse ambiente, assim, extremamente acolhedor, é melhor ainda. Olha, temos muitas. Teve uma pessoa que falou que é urgente, porque caso de risco de saúde, minha filhinha, depois eu vejo. E Depois eu leio, tá? Bom, vamos já para as perguntas. Você quer bora falar lá. algo? Ah, Tem. olha, talvez eu acho que é uma coisa bastante importante, porque nós estamos nessa época de corona e todo mundo resolve fazer. Não estou vendo. Eu não estou procurando, não estou vendo. Quem? O pequeno? Lógico, você tá. Ah, só estou vendo careca. Careca eu tenho também, ó. Ai, que delícia. Que É que como delícia. ele tá Bom, amamentando, se ele for pode parecido mamar. com a mãe, ele vai ficar bem bravo. Entre a alimentação dele, ele separado. Não vamos atrapalhar a alimentação dele. Então, sabe que com essa história do corona, muita coisa nova, muita coisa que vai mudando com o tempo. Então, acho que esse corona está ensinando para a gente uma série de coisas. E uma delas é que a gente não pode, de jeito nenhum, achar as coisas. E a gente não pode, de jeito nenhum, não valorizar aquilo que é mostrado por estudos, né? Isso vale muito quando a gente está falando de aleitamento. A amamentação é uma ação multifatorial e multiprofissional. Tá? Mas todas as vezes que a gente falar sobre amamentação, a gente tem que pensar sempre assim. Qualquer coisa que eu falar para você, esquecendo aqui, eu estou com você conversando, qualquer coisa que eu vou falar para você, eu vou estar passando alguma coisa para dentro da sua ideia que vai ajudar ou não, mas eu preciso estar super bem embasado, atualizado. Quando a gente procura o Google, as informações que a gente tem, e aí aproveitando as perguntas que você vai fazer, né? Se você escrever lá ovo, você vai ter ao mesmo tempo ovo é bom, ovo é proibido, ovo aumenta colesterol, ovo para quem trabalha com musculação come 50 por semana,
para quem tem problema de alergia, enfim, todas as informações no Google e de uma forma geral, elas são sempre sem filtro. Então é super importante que a gente tenha uma fonte de referência, as fontes oficiais, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria. Está com dúvida? Fala com algum profissional que seja bem da área, que esteja atualizado. Uma vez dito isto, manda as perguntas, porque não, isso é muito importante que você está falando, doutor Moisés, porque algumas vezes eu acredito que todas as mamas que estão aqui assistindo, as mães, gestantes, sabe? Esse movimento, você tem uma questão de você, em vez de perguntar para quem realmente é informado sobre, a gente procura o Google. E o Google, foi o que você falou, entendeu? É muito punk. Às vezes você lê coisas que, em vez de te confortar, você fala, ok, agora eu me interno, ok, agora eu vou me atacar o 13º andar. Então não é... Você está certíssimo. Aliás, quem sou eu para dizer que você está certíssimo? Mas enfim. Você é uma mãe. É essa sensação. Mãe, eu não posso... Eu nunca vou ocupar o teu lugar de fala. Meu lugar de fala é outro. O teu lugar de fala é de mãe. Eu nunca vou conseguir... É muito importante a gente realmente buscar pessoas profissionais em relação ao assunto que a gente está procurando, sabe? Porque senão é uma loucura. Google pode te levar para uns caminhos que... Imagina você no meio da madrugada. Quantas vezes eu gestando no meio da madrugada senti alguma coisa, procurei o Google. Oi? Não. Então, agora vamos... Já que estamos com o doutor Moisés aqui, vamos o quê? Tá tudo bem, filho? Ele tá fazendo a digestão, não sei se vocês estão escutando. Ai, meu filho, é ao vivo, gente, não faz isso. É Sei. Não é maternidade real? É maternidade real. Vamos peidar na cara da sociedade. Ok, voltando. Isso. Pronto. Família Gigui perguntou, você acha que há uma idade certa para deixar de amamentar ou isso é relativo? Sempre relativo. Quem define isso é a mãe. A gente busca sempre o desmame natural. A criança vai começar a dar alguns sinais que ela pode ou não estar preparada para isso, mas a decisão, a definição real é sem sombra de dúvida da mãe. Mas com que idade? O que a Organização Mundial de Saúde recomenda é aleitamento materno até 2 anos ou mais. Mais quer dizer o quê? Mais um mês? Mais 6 meses? Mais 2 anos? Mais o tempo que você achar que ainda existe alguma coisa em termos nutricionais, imunológicos, que o leite materno pode oferecer. Maravilha. Passamos? Não, você não sabe quantas perguntas ficaram, hein, na última live. Manda. Fazer parte 8. Eu tô aí, você sabe. E eu, de novo, tô sem óculos, aí eu fico assim. A Nutribia Carvalho perguntou, leite diminuiu muito, meu bebê tem 9 meses e mama só à noite. Corre o risco do leite secar? O que fazer para estimular? Livre demanda, aumentar a oferta, deixar o bebê mamar o quanto ele precisar. 9 meses, existem algumas fases, alguns saltos de desenvolvimento, alguns picos de crescimento, alguns saltos de desenvolvimento que a criança passa, mas que são transitórios. Muitas vezes aquilo fala assim, mas ele não diminuiu minha produção de leite. A produção de leite normalmente vai se adequar à necessidade do bebê. Depois dos 3 meses, por exemplo, o bebê consegue mamar 85% do que ele precisa de cada mama nos primeiros 5 minutos. Então, às vezes, você pode ter a impressão de que ele esteja mamando menos.
9 meses, a criança já está naquela transição entre os 6 meses da introdução alimentar e o 1 ano que ela vai passar a ser o alimento principal. Então, é uma fase de transição onde ele vai precisar comer mais e vai possivelmente mamar menos. Porém, se em algum momento ela está achando que esse leite está diminuindo, é importante conversar com o pediatra, com o profissional, para fazer uma avaliação. Crescendo bem, tendo peso bem, o bebê dorme bem, faz xixi, faz cocô, está todo mundo feliz? Está todo mundo feliz. Normalmente não tem nada de tanta importância, mas o importante é oferecer, é a livre demanda. Maravilha. A Gel D'Agostin falou, esse menino tá falando, maravilhoso, né? Nem tem 3 meses. Você já é um comunicador, meu filho. Amor, te amo. Melhor forma para adaptação do bebê de 4 meses e meio para eu retornar ao trabalho. É muito difícil, é muito triste, me ajuda. Olha só, existem coisas que a gente precisa começar a trabalhar muito antes. Uma das recomendações que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem é uma consulta com o pediatra, vou falar baixinho, a partir da para não atrapalhar ele, a partir da 32ª semana de gestação, antes do parto. Porque nessa hora, o pediatra tem a chance de, primeiro, acolher as angústias, a ansiedade, as dúvidas da família, da mãe, do pai, do companheiro, da avó. Segundo, a gente começa a ter algumas orientações. Algumas coisas são para muito mais tarde, outras coisas são para muito mais cedo, mas tem algumas coisas que são para sempre. Então, a gente começa a falar de doação de leite a partir da gestação. Ela deve ser falada na maternidade e isso deve ser estimulado. Por quê? Além de ser um ato de extrema solidariedade, e eu estou aproveitando essa semana, dia 19 de maio, foi o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Essa semana tem comemoração no país inteiro. O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo, com uma tecnologia incrível, e falta leite. Mas qual que é a intenção? Eu vou te orientar e você, a partir de um mês, doa leite. Você liga para o banco de leite, eles te orientam a técnica, eles te trazem o material, eles buscam o leite. 15 dias antes de você trabalhar, você recebe a orientação de, bom, a partir de agora, você passa a reservar este leite para o seu filho. A única diferença vai ser que, ao invés de você pegar este leite e mandar para o banco de leite, você vai pegar esse leite e mandar para o seu congelador. No Brasil, e nós temos uma tecnologia importantíssima e referência para 36 países em termos de tecnologia, a nossa recomendação é que o leite materno pode ser guardado 12 horas na geladeira e 15 dias no congelador. Isto garante qualidade nutricional e de segurança desse leite. Ah, mas a Academia Americana nos Estados Unidos deixa 60 dias. Então, muda para os Estados Unidos, mora naquele clima e siga a recomendação dos Estados Unidos. Nós estamos no Brasil, nós temos nosso clima, nossos estudos, uma tecnologia incrível. Então, 15 dias antes, você começa a tirar o seu leite. Como você já é expert nisso, é só dar continuidade. Agora, imagine o seguinte, você hoje vem na consulta e eu falo para você, e aí você fala para mim assim, olha, daqui a 15 dias eu volto a trabalhar. Aí eu falo para você, bom, então começa a tirar seu leite. Na sua cabeça tá, eu não quero voltar a trabalhar, ele não vai desmamar, ele vai passar fome, aí você chega em casa para tentar tirar leite. A técnica leva 1, 2 dias para você aprender, para você armazenar, você tenta tirar, sai 10 ml. Na sua cabeça é assim, fórmula e mamadeira. Se você já estivesse preparada para isso, quando chega nesta época, é só dar continuidade. Hoje, tá bom, vai voltar a trabalhar, não teve tudo isso. Então vamos falar de vida real.
começa a fazer isso. Começa a tentar tirar o leite. Existe uma técnica adequada. Olha que coisa interessante, né? A gente imagina o seguinte. Ah, então vou tirar leite, tá? Muito bem, muito bem. Aqui em casa a gente chamava isso de quero mais. Abrir o espaço para poder ir para o outro peito. Então, assim, você vai tentar tirar o leite. Aí você pega o peito e começa a espremer. E não sai. Não sai porque não é espremer. É apertar a mama contra o peito, apertar no finalzinho da areola. Uhum. Você está pegando a glândula mamária e empurrando. E aí você começa. Você pode tentar a extração manual, você pode tentar o extrator X, enfim, são várias formas. Então, nesse caso, vai ter que voltar a trabalhar. 15 dias antes, começa a armazenar o leite. Vou começar a Chegou trabalhar. Isso. Aí, quando for trabalhar, alguém oferece. Esse leite pode ser de copinho. Então, tem uma técnica específica. Precisa ver quem vai ficar com a criança. De repente, é a avó. Ai, gente, eu De não quero repente, a nem avó não está... pensar nesse momento ainda. Pois é. Então, assim, a princípio, o importante é entender que essa é uma fase de transição e a volta ao trabalho não impede a continuidade da amamentação. Saúde. Não Ele já fez impede a... tudo. Fez o topô, já fez um cocôzinho, já rotou, agora espirrou. O que mais, meu filho? Não pergunta. Vamos para Gisele, que tem Então, muita gente aqui. Muita pergunta. Gisele Giza perguntou. Meu bebê tem quase 3 meses. Ai, tipo o Pedrinho. Depois de um tempo que mama, às vezes gorfa. Isso pode ser um tá. problema? Depende. Diziam os antigos, pode perguntar para quem tem vó vivo aí, que criança que regurgite engorda. Era o que se falava antigamente. Se esse golfar não atrapalha a criança não fica irritada, ganha peso, cresce bem, não tem nenhum outro tipo de problema, pode ter sido, às vezes, engolir um pouquinho de ar, pode ter sido, às vezes, uma mamada excessiva, pode ser uma série de Deixa questões. eu só Mas se mandar a um beijo criança... pro Fabinho. Fabi, Lógico. beijo, pronto, passou. Estê, beijo, pronto, passou. É que nessa quarentena a gente não vê as pessoas, né? Estão Então, aí, né? Estão passando pela tô tela, passando aproveita, pela né? porta. Ei, Fabi, ei, Estê, pronto. Retornando para Gisele. Lógico. Então, o que acontece? Nessas horas, o importante é ver o bebê. Eu digo às vezes que eu falo algumas coisas que eu digo tanto que parece que vira mantra, né? Um Fala deles é tchau, assim. tio Moisés, e pras mamas lindas. Tchau, Ah, gente. Beijo, boa conversa. Por favor, estudem bastante para criar gente bacana nesse mundo. Mua. Tchau. Vou trocar a fralda. Obrigada, vovó. bom, muito bem. E aí, falando em termos Estava não. Cortei muito, Vê a né? pergunta de novo. Não. Vê a pergunta de novo. Qual que era? Era dos 3 meses, que agora... Ah, o regurgitar. Isso. Se Então, gorfar, tem algum problema. isso. Se a criança pode regurgitar, isso não ser problema nenhum. Observar. Então, a frase que eu disse, que eu falo sempre é assim. A gente não precisa só olhar pela criança. A gente precisa olhar para a criança. Entendi. A resposta do teu problema, da tua dúvida, da tua angústia, a tua está no Pedro. Muita coisa vai ser tentativa e erro. E dizem que quem disse isso foi o Juscelino, o presidente, você não tem compromisso com erro. Você fez alguma coisa, não saiu como você queria, volta atrás, faz diferente. Siga a sua intuição, siga aquilo que você sente no seu coração. Com toda certeza, a chance de você fazer alguma coisa muito absurda é muito pequena. Isso é tão bom. Isso que é lindo, né, Mandy? Empoderar, né? Empoderar. Você A gente precisa. ninguém, E para mim é muito ninguém vai importante. empoderar você. Você vai se empoderar. As Não, e é pessoas vão te muito informar. importante. Mas eu acredito muito que a sororidade, que é
essa empatia, esse amor, esse acolhimento de uma mulher para mulher é muito importante para o nosso empoderamento. Por isso, para mim, está sendo muito, mas muito empoderador, libertador, acolhedor tá nessas lives. Eu leio o que as mamas estão falando, é muito o que eu estou sentindo também. São dúvidas que eu também tenho. Às vezes sim, às vezes não, mas sabe, é muito importante a gente sentir que a gente está junto, sabe? Enfim. Vou falar Vou muito te na minha contar, vida. eu participei de um grupo que se chama... Eu entrei na internet, nas redes sociais, através de um grupo que se chama Aleitamento Materno Solidário. Um grupo de mães que tinha um pediatra que era quem orientava e eu entrei, ele saiu, ele saiu, eu entrei. Olha, primeira coisa, eu agradeço quem me acolheu lá, que foi a Simone de Carvalho, enfim, mas eu fui permitido e acolhido dentro desse grupo, dentro desse mundo, tinha 30 mil mães, 35 mil mães. O que eu aprendi e o que eu mudei a minha forma de enxergar algumas coisas, aliás, muitas coisas, o que eu aprendi de me colocar no meu lugar e te deixar no teu espaço e respeitar o teu espaço e estar com você, independente da tua decisão, sem julgamento. Exato. Então, nossa, o Aí, grupo de mães é então, isso que você falou. vamos escutar essas mães que tem muitas Vamos lá, perguntas. Eu fico com o coração na mão manda, quando manda. não consegue responder. Vamos. Se eu não tiver leite, a Bibi perguntou, Bibi Machado, se eu não tiver leite no meu serviço, porque não tem como, e Ah, não tiver como amamentar. tirar. Oi? Não tiver como tirar o leite, é isso. É. E amamentar só cedo e à noite. O leite seca? De novo, o leite vai se adequar às necessidades do bebê. Se amamentar, depende da idade desse bebê também que nós estamos falando, imaginando que ele tem que mamar, é uma criança maior, mas estou imaginando que voltou ao trabalho e já a criança já come, por exemplo. Mas para entender bem, sábado, domingo, amamenta o dia inteiro. Amamenta antes de sair, amamenta quando voltar e tirando o seu leite no sábado e no domingo, eventualmente, a chance que tem, se existe a possibilidade de secar, sim, existe. Vai secar? Vai depender muito de cada mãe, de cada situação. Você sabe uma das coisas que a gente recomenda? A mãe vai ter, ela tem lugar para tirar e tem lugar para armazenar no trabalho, mas não consegue. Não consegue de jeito nenhum. O que a gente recomenda? Pega o seu celular, liga para casa e olha para o seu bebê. Aí tem um hormônio que é a ocitocina, que é o hormônio do amor, que ajuda muito a ejeção desse leite. Então, as chances que tem, mesmo que não tenha como tirar, de vez em quando dá uma olhadinha porque ele ajuda a manter essa produção, as chances são boas. Eu tô sentindo que as mamas, elas estão perguntando, ó, a Franciele, o que fazer para ter bastante leite? Como saber se esse leite está sendo suficiente para o bebê? Tá no Para ter mesmo... bastante... É sempre a dúvida. Você sabe o que acontece? O seio não tem um medidor, né? A criança mama e o teu controle de mamada é tempo, não é volume. Desculpa te Oi? contar, tem uma mãe aqui, a Saci Brinquedos, que ela tá com uma questão muito séria de amamentar. Escreve mais aí, Saci, e vamos perguntar pro Moisés para ele te ajudar, ele é maravilhoso. Seja mais específica. Vai, Legal. desculpa. Então, assim, imagina. Eu só preciso lembrar do que eu estava falando. Peraí. Ai, Jesus, a Bíblia Era Machado, da... Não, tranquilo. Franciele. O que fazer para ter bastante leite? Como saber se Isso, esse leite então. está sendo suficiente para o meu bebê? Como não tem marcador, a mãe fica sempre ansiosa para saber se está sendo suficiente. Então, assim, como saber se é suficiente? O que fazer para aumentar a produção do leite? Dar de mamar. Livre demanda. Sempre que o bebê quiser mamar, dar de mamar. Oferecer sempre os 2 seios por mamada.
Quem vai definir se é um ou se é dois é o bebê. Que a gente brinca muito assim, né? Deus te deu 2 seios. Alguma coisa ele quis dizer. Tenha gêmeos. Você perdeu essa chance por enquanto. Vai que no próximo, né, gente? Desnecessário. Só Então, variação. então tá bom. Só Tá variação. bom, tá bom. A Maria Sol, então, eu tô esperando a Maria Sol. Vai que seja um... Bom, então tá. Aí, o que acontece? Oferece os dois. O bebê vai mamar o primeiro peito até a hora que ele larga. Ah, ele tem que mamar até esvaziar. Não vai esvaziar nunca. Porque um dos estímulos para a produção do leite é o bebê sugar. Então, enquanto ele está sugando, está produzindo. Mas chega uma hora que ele para nesse peito. Parou mesmo. Põe para rotar, faz alguma coisa e oferece o outro. Se o bebê quiser, ele vai falar legal. Se ele não quiser, ele vai falar, ó, beleza, tá bom, deixa eu dormir. Amanhã, daqui a pouco a gente conversa. Como é que eu sei que está sendo suficiente? O bebê dá todos os sinais. A gente precisa estar junto com o bebê. É isso que eu estava dizendo, de olhar para ele. Você conhece as reações do seu filho. Quantas vezes isso aconteceu? Imagina, eu sou pediatra. Minha esposa em casa, eu chegava e falava assim, eu chegava em casa e o nenê chorando, tal, não sei o quê. Aí ela falava, eu ia, escuta, ele tá chorando, tal. Eu pediatra, ela falava assim, calma, quer ver? Ele vai dar uma arrotada e vai passar. 1, 2, 3. Ele arrotava e passava. Porque você conhece o seu bebê. Então, se existe alguma coisa na atitude, na mudança de atitudes do seu bebê que está te preocupando, fala com um profissional e pede ajuda. Peso vale para acompanhar? Vale. Estatura vale para acompanhar? Vale. Intervalo de mamadas. Mas o importante é assim, mudanças. Se alguma coisa estiver mudando, é aí que você tem que ficar de olho. Mamava de 4 em 4, está mamando de 1 em 1. Pode ser normal? Pode. Pode ser uma alteração? Pode. Então, vamos sempre conversar. Mas todas as vezes que eu tiver um contato de uma mãe por essa razão, eu vou perguntar para você, explica para mim o que está acontecendo e o que você está sentindo. Caso específico, né? A Aline perguntou aqui, dizem que não existe leite fraco, mas por que tem bebê que não engorda mesmo sendo livre demanda? Porque é super simples. Tem várias coisas. Essa é uma delas. O engordar não significa ter ou não ter saúde. Porque se assim fosse, todo mundo ia ser gordinho e ia ser feliz. E não é isso que acontece. Né? Não é isso que acontece. O desenvolvimento da gente, o crescimento da gente, faz a gente crescer e afinar. Então, mesmo o gordinho bebezinho, ele pode afinar e ser magro depois. O importante não é o peso ou a estatura dele agora. Vou te dar um exemplo. Me incomoda muito mais um bebê que ganha 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, 300 gramas, do que um que ganha 300 gramas, 300 gramas, 300 gramas, 300 gramas. Porque eu sei que esse que está ganhando 300 gramas é o ritmo dele. O outro que estava ganhando 1 quilo, quando ganhou 300, aqui aconteceu alguma coisa. Então eu preciso entender o que está acontecendo. De novo, adoece, faz cocô direitinho, faz xixi direitinho, está feliz, é uma criança que te parece tranquila, alegre. A princípio, não me chamaria atenção. E se alguém chegar... Quem foi que falou isso? Ah, pronto, perdi. Ia dar uma dura, já perdi as coisas. Mas tudo bem. É para você não dar dura, gente tá vendo? fala, ele tá tão magrinho, será que ele tá bem? Então, sabe? né? Assim, amorzinho, foca Menos. na sua vida. Para de né? Então, e você sabe, olha, eu vou te contar uma coisa. Na prática, eu sempre imagino o seguinte. As pessoas, elas não fazem as coisas para... Eu acho que as ideias são assim, elas não são para te atrapalhar. Oi, filho. Tudo bem?
Pronto. Dificilmente alguém chega para você, eu imagino isso, tá? Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu não consigo imaginar assim. Alguém olha para você e fala: Nossa, a Gi tá tão feliz. Deixa eu dar um palpite para ela para atrapalhar essa vida dela. Não, A é porque a vida da intenção é sempre mulher não boa. é a nossa vida. A nossa vida é a vida da sociedade. Sabe? Tudo, Isso. tudo a mulher, as pessoas opinam na vida da mulher, o que ela veste, o que ela sente, o que ela não sei o quê, se ela casa, se ela descasa, não sei o quê, tudo. Então, quando você tá grávida, é público também. Nossa, A barriga é pública, a lógico. pessoa olha pra você, ai, que lindo, já coloca a mão na sua barriga e fala, oi, não entendi? Aham. É, sabe assim? Então Mas é você sabe isso. que, olha, eu tenho a esperança e a expectativa, e se isso não acontecer naturalmente, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar, que esta pandemia mude os nossos comportamentos. Por exemplo, eu vou chegar na rua e vejo um bebezinho lindo, eu não vou chegar nele e falar assim, ai, que Colocar a bonitinho, dá essa mão mão na mão do gordinha para eu bebezinho. morder. É, eu ainda não cheguei nesse momento porque eu pari e entrei na pandemia, né? O mundo, na pandemia, né? Na Pois quarentena. é, pra poder, é. Então, quando isso é muito comum. Então, espera um pouquinho. Posso pegar na mãozinha do seu bebê? É teu bebê, não é meu. Não, essa pergunta Ai, também é mas meio, como meio você. falta de educação, né? Claro que não. Ainda mais depois da quarentena. Não, amor, saia Pois daqui é, do meu filho. mas pergunta, né? Porque vai ter uma resposta. Porque se não perguntar e for pegando, que é o habitual, né? É o habitual. Vamos perguntar aqui. A Jaque falou: precisarei trabalhar aos 5 meses, mas quero ordenhar. Como aumentar a produção ao ponto de guardar? Acho que você meio que respondeu Então, isso. mas a questão de importância nesse momento, 5 meses, é assim: primeiro precisa passar numa consulta. A gente não costuma recomendar nenhum medicamento para aumentar a produção do leite. Entendi. Existem indicações para isso. Por exemplo, você adotou um bebê e quer amamentar. A gente tem tratamentos para isso, medicamentos para isso. Mas aí nós estamos falando de medicamentos para um tratamento de uma condição específica. Eu não vou medicar você e não. E olha, por favor, gente, olha, acho que talvez esse seja um dos apelos mais importantes. Evitem automedicação e autodesmedicação. Então é assim, o médico receitou por 7 dias, eu estou tomando 3 dias, então eu vou parar. Pergunta para o médico se pode, porque isso pode interferir no tratamento. Como a outra situação assim, olha, miga, deixa eu te contar. Toma esse remedinho que eu tomei e que resolveu esse meu problema. Isso não deve ser feito nunca. Na gestação e na amamentação, muito menos. É. Olha, Muito menos. a Samara aqui está perguntando: tem um bebê de 1 ano e 2 meses e tem um outro de 12 dias. Os dois estão mamando, mas eu não estou dando conta. O que faço para tirar o mais velho sem prejudicar ele? Essa é uma questão importante, né? Essa Não. amamentação, As perguntas estão aqui, mas aí eu vi a Samara e falei, gente, o bebê com 12 dias, vamos tá, ajudar ela. é assim. Primeira coisa, a prioridade é sempre do bebê de 12 dias. Isso é sempre a prioridade. Talvez vamos mudar aí. A primeira prioridade é esse bebê de 12 dias. A segunda prioridade é a mãe. Por que nessa ordem, né? Isso que ela está fazendo, ela fez um negócio que se chama lactogestação, que é amamentar enquanto grávida, que existe recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, que a não ser que haja um risco importante durante a gestação, não existe nenhuma contraindicação. E a continuidade disso voltam os dois, e quando volta, desculpa, tem o bebê, já, a criança maior, e nasce o outro, amamentar os dois ao mesmo tempo, isso se chama amamentação em tandem. Tandem é na sequência. Sabe aquelas bicicletas que ficam os dois pedalando? Aham. Os dois. Essa bicicleta se chama tandem. É na sequência.
Daí vem o nome da amamentação na sequência, em tandem. Quando a mãe vai ter o seu bebê, o segundo, o leite volta a ser colostro. Favorece o recém-nascido. 7 dias de vida, esse leite passa a ser um leite intermediário e depois de 1 mês ela passa a ser o leite maduro. O leite de transição, desculpa, e aí passa a ser o leite maduro. O outro mamando, ele vai mamar colostro. E ele vai favorecer nessa mamada a evolução desse leite. Tá, muito legal. Como é que ela consegue agora, se existe... Vamos colocar... O que ela faz, gente? Eu tô pensando, né? Então, 2 situações. Primeiro, se ela conseguir, se ela tiver na ideia de que isso é uma questão transitória e que este bebê era o dono do mundo, chegou esta concorrência e ele perdeu o mundo, ele pode querer reconquistar esse mundo através da exigência maior. E com um tempinho isso passa. Tá, vamos imaginar então que ela tenha condições de aguardar. Aguarde um tempo, observe essa evolução e se isto se resolver, mantém os 2, assunto encerrado. Lado B. Não resolveu e a mãe começa a ficar intranquila. Ela não consegue fazer mais a mamada dos 2, porque nem sempre eles vão ciclar na mesma hora, e se ciclarem na mesma hora a questão da fome, são 2 para dar de mamar. Ela, sabe aquela história, eu já falei, acho que a gente comentou isso na live anterior. Você viaja de avião, e aí no avião, pane no avião, tal, uma das coisas... Isso, exatamente. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Se você estiver com uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você. Porque se você não estiver bem, a chance de não salvar nenhum dos 2 é grande. Então, se ela tiver uma rede de apoio, é importante que ela tente ter o apoio nessa hora, porque com certeza o recém-nascido mama em livre demanda, o de 1 ano, mesmo a livre demanda dele, ele já come. Ele já tem outras fontes nutricionais. Mas porque senão a gente vai ter muitas... Já? Ai, não dá pra responder todo mundo, eu fico aflita. Fica tranquila. Querendo saber... De novo, vai Só passaram 40 minutos ainda. Nossa, eu já falei. Noção, doutor. É muita coisa, muita pergunta. E tem muita... Manda. Vamos lá. A Miriam perguntou, Samara, eu não queria estar no seu lugar, só queria dizer isso. Porque imagina a rivalidade já começa. Vai ter já rivalidade a partir de agora. Pum. Mas olha, é uma rivalidade diferente, tá? Porque nós estamos falando de validar o sentimento dessa criança de 1 ano. A criança cai, bate e machuca o joelho. Você olha para ela e fala assim, olha, fica calmo, isso não é nada. É sim. Ele caiu e bateu e está sentindo. Esse bebê de 1 ano vai sentir sim. Agora, vai depender sempre do acolhimento, sempre da compreensão, e se ela tiver, de novo, uma rede de apoio, isso pode favorecer bastante. É necessário. Tomara que seu pai seja participativo, tomara que tenha uma avó. Boa sorte, Samara. Tá. A Miriam perguntou, eu já fico com o coração dolorido. Meu bebê tem 9 meses, só quer mamar antes de dormir à noite. Ainda assim, há benefícios na amamentação? Sempre. Qualquer leite materno é melhor do que nenhum leite materno. Porque os anticorpos estão lá, porque o leite materno... o leite materno, isso vale sempre lembrar, é um alimento vivo. Ele muda do começo para o final da mamada, do começo para o final do dia, e com o decorrer do tempo, para dar para cada criança aquilo que ela precisa naquela fase. Então, na prática, é sempre importante que
o leite materno, enquanto a mãe... É sempre importante que se saiba que o leite materno sempre tem alguma coisa para a criança a qualquer momento e pelo tempo que ela oferecer. Ah, mas então quer dizer que o leite materno é tão importante para um bebê, para uma criança de 3 anos, quanto para um bebê recém-nascido? Não. Né? O bebê recém-nascido, aquilo é vida. Em termos alimentares, nutricionais, é outra história. Agora, vínculo, colo, alimento, anticorpos, fundamental. Massa. A Jaque, ela voltou aqui e perguntou: minha bebê tem 3 meses, só dorme 90% das vezes mamando, daí não consigo fazer ela rotar. Tudo bem? Nenhum problema. Nessa idade, o bebê dorme mamando mesmo. O meu É o normal. só faz E isso. aí, não consegue fazer arrotar. Depende, né? O ideal é pôr. Põe um pouquinho, espera um pouquinho. Não arrotou, põe e fica observando. A Laís perguntou aqui: meu bebê de 2 meses passou a mamar pouco, depois de cerca de 5 minutos. Mama e pronto. É normal? Depende. De novo, olhar para o bebê. Pode ser que ela seja uma grande produtora de leite, pode ser que ele seja um grande mamador e em 5 minutos ele resolve o problema. Quando eu falo assim, os 3 meses, por volta dos 3 meses, a criança mama 85% do que ela precisa nos primeiros 5 minutos, é por volta de cerca de. Quando eu falo por volta de 3 meses, pode acontecer com 2. Depende, Com que né? idade uma criança pode andar? Dos 9 meses aos 2 anos. O Quer meu dizer, também. Às vezes ele mama só com 5 minutos e tá satisfeito. Às vezes mama mais. Como é livre demanda, né? Sabemos se é livre demanda da Laís, enfim. como Ó, é livre demanda, não precisa ser necessariamente fome. Pode ser sede. uma carecinha, uma vontade de ficar pertinho, desse Colo, friozinho, lógico. quentinho. lógico. A Dayana tá falando socorro. Não sei quantas exclamações ela mandou. Meu bebê não Socorro. consegue Tá. mamar, fica estressado, chora bastante, tive que dar complemento e só se acalma com a chupeta. Então, faltam muitos dados, né? Mas principalmente a idade do É bebê. difícil para vocês, né, também? Não, mas tranquilo, tranquilo. Tem coisas que são muito claras, né? Existe um negócio que se chama confusão de bico. Confusão de bico é quando o bebê confunde a forma de mamar. Vou dar um exemplo super simples que fica muito claro para entender. Você está olhando aí, você está de boca fechada. Que posição está a sua língua? Céu da boca, dente da frente. Esta é a posição de repouso da língua do bebê. Aí eu ponho uma chupeta aqui. Quando eu ponho uma chupeta, essa língua desce. E quando essa língua desce e ele fica chupando o bico, na hora que vai para o peito, ele vai pôr a língua para baixo e vai chupar o bico. Não vai sair porque essa não é a pega certa. Ele volta para a chupeta ou para a mamadeira. Pega certo. Vai para o peito e não pega, isso se chama confusão de bicos. Se o bebê não fizer a pega adequada, no lugar certo, estimular tudo certinho, a tua produção de leite cai. E se a tua produção de leite cai, ele vai mamar toda hora. E ele vai mamar toda hora de uma forma inadequada. E aí você dá a mamadeira e a chupeta. Isso significa o seguinte: procure ajuda. Procure ajuda de um profissional. Uma consultora, o banco de leite, o pediatra, fono, alguém que trabalhe a amamentação. Amanhã a gente vai conversar com a Viviane de novo. Maravilhosa Legal. consultora. Legal. A Letícia Tavares pediu para falar um pouco mais sobre a amamentação sem dor. Porque o doutor, ela assistiu a primeira live, ela falou que o doutor disse que é a maneira certa. Não, é assim, amamentar não deve doer. Ponto. Se doeu, tem alguma coisa errada. Pode ser posição do bebê. Então, aquilo que a gente estava conversando. Posição é sempre barriga com barriga. Se esse bebê está aqui parado e a barriguinha dele, ele está com a cabecinha apoiada e a barriguinha está para cima,
Ele está mamando como se você estivesse comendo assim. Assim você não come direito, de lado. Então você tem que comer de frente. A pega é aquela história, o lábio superior para cima, o lábio inferior para baixo, a boca de peixinho. Isso. A gente tem uma gordurinha aqui que se chama gordura de Bichat. Quem quer ser modelo faz a cirurgia que se chama bichectomia para fazer covinha. Quando o bebê faz a pega certa, quando o bebê faz a pega certa, ele põe a língua para fora, recebe a mama entra, não estou fazendo aqui, não dá para ver direito, mas enfim, ela entra, ela amplia, ela preenche a boquinha do bebê, tanto é que quando ele suga, não pode ter covinha. Precisa ter bolinha de ping-pong. Tá? Então as duas bochechas ficam inchadinhas. Com isso, o bebê aproxima o queixo do peito, afasta o nariz, retifica o pescoço. Essa é a posição legal, tá tudo certinho. Mas isso é o que você vê da boca para fora. Você precisa saber como está funcionando essa língua, se ela está indo para o lugar certo, se ela suga direitinho. Então, é um processo tão complexo e, ao mesmo tempo, tão automático, que se tiver qualquer coisinha nesse meio do caminho que não está adequado, vai doer. Então, por exemplo, o mamilo sai apertado, sai amassado. Sinal de que a pega não está sendo feita na areola. A pega é na areola, não é no mamilo. Tanto é que mães com bico invertido verdadeiro podem amamentar, porque a pega não é no bico. Ô, Moisés, a família Rigon 17, ela tá louca aqui. O que acontece? A gente... Maravilhosa. A gente fez live com uma nutricionista, a Luna Azevedo, maravilhosa. E ela falou que não é bacana beber quando você está amamentando. Já a doutora, a consultora Viviane falou que sim. E ela assistiu as 2 lives e ela quer saber se pode tomar uma taça de vinho ou não. Deixa eu ver, são 21h49. A gente vai começar a tomar ela agora e vai terminar na próxima live, tá? Que dia que é hoje? É quarta-feira? Terça-feira? Eu nem vou abrir a caixa para todo mundo. Eu não vou abrir caixa Então vamos lá. para a Viviane responder aqui também, né? Consultora de Então amamento. vamos lá. Olha só. Vou te falar de 2 questões. Primeiro, recomendação. Primeira coisa, gestação, 0 álcool. Por que 0 álcool? Existe um quadro que se chama síndrome alcoólica fetal. Não se sabe quantidade. Tem gente que vai tomar uma garrafa, tem gente que vai tomar uma gota. E desencadeia num bebê alterações crâniofaciais, alterações neurológicas, alterações de desenvolvimento que são para a vida toda. Então, quando a tua obstetra, quando você escuta assim, minha obstetra é tão boazinha que ela deixa eu tomar um copo de vinho, ela não é boazinha, ela é desatualizada. A recomendação mundial é 0 álcool na gestação. Mas eu tomei e não aconteceu nada. Acende a vela para o anjinho da guarda. A gente não sabe quem vai acontecer ou quem não vai acontecer. Não dá para saber. Nasceu. Vamos amamentar. Beleza. Recomendação. Evitar tudo aquilo que ponha em risco a amamentação. Então, por exemplo, uma mãe que seja usuária de drogas não deve amamentar. Por quê? Aquela droga, para sair do meu organismo, pode levar de 1 dia a 7 dias. De 1 dia a 7 dias, esse bebê é uma mãe livre demanda. Este bebê nunca vai estar limpo. E ele não estando e ele recebendo constantemente, ele corre riscos também. Bom, a partir do momento em que nós temos uma recomendação se possível, até o 3º mês principalmente, manter ainda o 0 álcool. Álcool é recomendado? Não.
Já foi. Já foi quando se recomendava a Malzibir, aquela cerveja preta, Ai, é tudo para aumentar a verdade. produção do leite. Mas de onde que inventaram isso? A minha mãe tá assim. Na minha época, Isso, é isso antigamente. mesmo. Mas é isso mesmo, antigamente se fazia. É Agora, veja verdade. só. É assim, eu me assustei muito quando, naquilo que eu te falei que não é o meu lugar de fala, eu ouvi de pediatras mulheres e de mães dizerem o seguinte: já vi várias vezes mulheres que deixaram de amamentar Para porque tinham amamentar. necessidade de tomar uma bebida alcoólica. Não estamos falando de nenhum vício, não estamos falando de ai que maldade. Gente, é sem julgamento. Eu não estou calçando os seus sapatos. Eu não sei se eles apertam em você ou não e quanto eles apertam. Então, não existe, se você for passar, precisa tomar sempre muito cuidado, que eu falei com a atualização, né? Existe um caderno dentro da pediatria, que a gente chama Caderno 23, que é o caderno do Ministério da Saúde que fala de amamentação, o caderno inteiro. E nele tem uma recomendação assim, isso é de 2015, tá? Nele tem uma recomendação assim, cada vez que a mãe estiver tomando alguma coisa, ela precisa ficar 1 hora, ela pode ficar 1 hora sem beber, e mesmo assim pode não eliminar, etc. Quando você vai no rodapé desse gráfico, o dado é de uma referência sensacional, só que é de 2005. É. Este caderno não se atualizou. Isso precisa ser mudado. Quando você vai nesse mesmo livro hoje, quais são as recomendações? A recomendação é sempre não usar álcool. Então, por que a recomendação? Pode mudar o sabor do leite. O álcool em excesso pode diminuir a produção de prolactina e diminuir a produção do leite. E pode passar um pouco e o bebê ficar um pouco mais com dificuldade e a mãe pode ter uma certa desidratação. Desidratou um pouquinho, produz menos leite. Isto é recomendação. Tá. Vamos excluir os casos de vício. Então vamos lá. O que dizem os estudos recentes? Que quando você toma cerveja, vinho, cada dose leva 2 horas para sumir do seu corpo. Se você tomar destilado, 12 horas. Tá. O que é uma porção? Se você está falando de cerveja, 350 ml, uma latinha. Se você está falando de vinho, 140 ml, uma taça. Se você está falando de destilado, 40 ml. Ah, mas eu tomei 2 cervejas, 4 horas. Eu tomei 8 cervejas, 16 horas. É cumulativo. Veja, que fique muito claro, a intenção não é estimular a mulher a beber. Mas, se ela conseguir tirar o leite, por exemplo, olha, é final de ano, todo mundo na casa, a criança tem 3 meses, 4 meses, já dorme um espaço maior à noite. Nesta situação, se para ela for extremamente importante, sem culpa, e ela tomar uma taça, ela tem 2 possibilidades que eu acho importantíssimas. Primeiro, vou beber hoje à noite. Tira o seu leite antes, armazena, oferece seu leite depois. Bebeu 2 horas após cada dose por cada dose, você não amamenta. Aí precisa tirar o leite depois? Não, ele é absorvido, ele é eliminado pelo seu organismo. Todos os manuais modernos, eu sempre recomendo para as mães conhecerem um site que se chama e-lactância.org. Ah, eu acho que você falou da primeira live, você falou. Isso. Eu Ele fiquei tem de em inglês e ele mandar. tem em espanhol. Ah, não mandei, né? Não, não mandou. Vou mandar. Vou Não, escrevendo pera, aqui. pera. Você mande. E aí, já estou colocando. Aí o que acontece com ele? Você vai lá e você coloca o nome da substância. Então você vai ver que todas as recomendações, procure em espanhol, porque
isso serve para remédio, para substância, tudo isso. Ó, mandei aí, tá? Esse aí, elactância.org. Aí, a Maíra Luz, que está aí também, outra Eu não colega. entendi nada. Eu falei assim, mas você tá como Maíra Luz? Ai, pera, eu tô Isso, não, essa é outra confusa. pediatra querida. Aliás, muita gente queridona aqui. E aí, o que acontece? Esse pessoal estuda, então você tem várias fontes, Lactimed, Elactância, o Hale, que é esse livro que eu falei. Quando você vai procurar, não adianta só eu falar assim, então esse pode, esse não pode. Vai atrás da informação e vê por que que não pode. E quando não pode, o que que eu posso dar no lugar? O álcool está lá em todos eles. Todos eles recomendam não usar álcool. Olha que louco. Cigarro, por exemplo, a recomendação para... Rigon tá Olha que perguntando louco. cigarro. Então, fumando, a recomendação é não fumar. Mas se você fuma, não deixe de amamentar. Porque... Desculpa. Olha que legal. Olha que legal. Você não está fumando. Tá? Então você resolve que você quer... Você parou de fumar, aí você está em casa, aí você está ansiosa, aí você resolve acender o cigarro. A recomendação é não faça isso. Porém, você é uma fumante. Não deixe de amamentar porque você fuma. A família Rigon falando, eu tô ferrada, tô toda errada. Não vai me perguntar de cocaína, querida, porque daí a gente vai ter que derrubar a live. Não, aí é não. Aí é não. Essa resposta é simples, é não. Então veja só. Eu sei que existe, enfim. Muita gente. Agora veja só, é assim. Então a recomendação é assim: 2 horas por cada dose. Isso você vai encontrar em todos os textos que falam a respeito de amamentação. Com a recomendação de, se possível, não beber. E com a recomendação de 9 meses de gestação zero álcool, se conseguir segurar pelo menos esses primeiros 3 meses, é uma questão importante, porque ainda é um período onde a tua amamentação está sendo estabelecida. Aí tem perguntando aqui, o site que é em inglês e espanhol, chama elactancia.org, tá? Então, o que é importante entender? A amamentação deve ser preservada sempre. E tudo que eu puder fazer para preservar, a gente vai fazer. Aí você vai dizer para mim assim, cara, é assim, ó, eu não tomo uma taça. Eu tomo 3 taças e meia. Vai finalizar aqui, mas deixa eu só fazer uma pergunta. Me perguntaram aqui Pode. se eu fumo. Não, eu fumava antes de virar gestante. Me tornar gestante, nem sei mais como que fala isso. Mas eu ia perguntar. Engravidar. Eu ganhei um cigarro de flores, que tem sálvia, tem calêndula, não sei o que, não. Eu posso fumar? Depende se é só isso que tem. Só, não tem nicotina. Não, precisa ficar de olho se Também tem não tem nicotina, maconha. ficar de olho se não tem... Então, é assim, Não, a princípio, é como você beber cerveja sem álcool. Tá? Então. Mas O a fumaça não ideal, atrapalha. de novo, então, o ideal é não fumar, sempre. Agora, vamos lá, entre um e outro, não deixa de ser uma possibilidade. A fumaça não faz bem? Para quem? Não, eu não vou... Se eu for fumar, eu não vou fumar na cara do... Você não vai... Ei, Pedrona, vamos fumar, não. Isso, não, né? Então, a ideia, veja bem, para que fique muito claro, nós estamos falando de 2 coisas. Uma é clínica. E a outra é assim, se você não fumar, você corre o risco de ficar extremamente ansiosa, angustiada, se não beber, vai parar de aumentar. Toma, mas toma cuidado. Escolha um horário para isso. Olha, eu sei que o meu bebê dorme às 9 horas da noite, vai acordar às 4 da manhã. Toma às 10. Tá. Uma garrafa? Não. Muito obrigada de novo. Talvez voltemos, De nada. né? Veja bem. Amanhã a gente vai estar aqui com a Viviana falando de amamentação. Então, mães que a gente não respondeu, não vou abrir a caixinha, vou usar essa caixinha para... Beijo, Viviana. A gente ainda vai fazer a nossa, tá? Como é que é?
Mas ainda vamos fazer a nossa live, eu e a Viviane. Tá prometido aí. Ai, ótimo! Vocês me falam quando. Tá Obrigada. bom. E aí eu já Valeu, posto aqui beijo. para as mães irem lá. Maravilha, obrigado. E Muito você também, tá? obrigada, mamas que assistiram, muito obrigada. Estou muito feliz, é isso. Beijo, beijo do Pedro Luna. É isso. Beijo, Pedro Luna. Beijo, Moisés, é sempre maravilhoso. Tá, você também.